Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da minha tradução do Evangelho de João. Estamos no capítulo 12, agora vamos para o verso 27. Eu vou lendo os versos 27 a 34, para começar. Agora a minha alma está angustiada, Jesus está falando, né? E que devo dizer? Pai, livra-me desta hora? Não, mas foi exatamente para isto que eu vim até esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu tanto glorifiquei como tornarei a glorificá-lo. Aí a multidão que estava presente e ouvindo disse que tinha trovejado. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse, não foi por minha causa que esta voz veio, mas sim por causa de vocês. Agora chegou o julgamento deste mundo. Agora será julgado fora o príncipe deste mundo. Já eu, tendo sido levantado da terra, atrairei todos a mim. Fecha aspas. Abre parênteses. Ora, ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele estava para sofrer. Fecha parênteses. A multidão lhe respondeu, nós temos ouvido da lei que o Messias permanece para sempre. Como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Por enquanto. Vamos voltar. Jesus se aproximando agora cada vez mais do desfecho, já está se angustiando. Mais tarde, lá no jardim mesmo, ele vai literalmente transpirar sangue na angústia. Mas ele aqui já está sentindo angústia. Fala aqui, agora minha alma está angustiada. Pai, livra-me dessa... Quer dizer, mas foi exatamente para isto que eu vim até esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Agora, sinceramente, eu já mais de uma vez senti que eu não estava gostando muito daquilo que estava acontecendo. Mas como nada absolutamente pode atingir a gente sem passar pelo crivo do amor de Deus, né? O crivo, a peneira, que o texto é muito claro, nada absolutamente atinge a gente sem o Pai. Então, às vezes, a gente gostaria de ser poupado de certas horas, mas se o que está acontecendo está dentro do plano de Deus, então tem propósito maior e nós aqui não devemos desprezar o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Então Jesus aqui diz, eu vim para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Isso aí eu digo que é uma oração perfeitamente segura de alguém orar. Qualquer momento, Pai, glorifica, aí está certo. Não tem medo de errar, não. Agora, curiosamente, veio aí o próprio Pai responde. Veio uma voz do céu, que foi uma voz que o pessoal não entendeu as palavras, mas achava que era um trovão, alguma coisa. Mas Jesus, obviamente, entendeu. Tanto glorifiquei como tornarei a glorificá-lo. Agora fica claro que as pessoas ouviram a voz, mas não entenderam o dizer, as exatas palavras. Então, falaram em trovão e tal. Eu acho que deve ter sido a mesma coisa que aconteceu com o Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Jesus derrubou ele e tal. O texto diz que os outros que acompanhavam Saulo ouviram a voz, mas não entenderam os dizeres. Só Saulo entendeu os dizeres
que Jesus estava falando. Então aqui também, eu creio que foi só Jesus. Os demais ouviram uma voz, mas sem entender as palavras. Surge, pelo menos na minha pequena cabeça, uma dúvida aqui no verso 30. Jesus diz, olha, não foi por minha causa que esta voz veio, e sim por causa de vocês. Mas como assim, se eles não entenderam? Como foi por causa deles, se eles não estavam entendendo nada? A resposta que eu acho que eu daria é que a voz fez com que eles prestariam atenção ao que Jesus iria dizer em seguida. Que aquilo, obviamente, chamou a atenção. Isso é uma coisa totalmente fora de série. Então, o pessoal está querendo ouvir. O que está nos versos 31 e 2 é de suma importância. Vamos aqui com calma. Verso 31. Agora chegou o julgamento deste mundo. Agora será jogado fora o príncipe deste mundo. Agora aqui sim, temos que entender o que está sendo dito aqui. O príncipe deste mundo, no caso, é Satanás. Ele, no exercício que o próprio primeiro Adão entregou de mão beijada à administração desta terra. Então, até a vitória do segundo Adão, Jesus, Satanás vinha dominando o mundo. Você se lembra quando Satanás estava testando Jesus lá no Alto Monte? Satanás ofereceu, assim, os reinos da terra e a glória, e Jesus não desmentiu o direito de Satanás fazer semelhantes propostas. Satanás estava no seu direito. Só que agora ele será jogado fora. Como assim? Jogado fora do cargo. Porque do céu ele não foi jogado ainda. Bom, isso podemos ver tranquilamente em Apocalipse. Em dado momento lá, Satanás será expulso do céu. Agora não, porque lá nós sabemos que Satanás ainda está lá na presença de Deus nos acusando. Nos acusando. Isso, aliás, me incomoda um pouco. Aliás, não um pouco. Se Satanás está me acusando perante Deus, não está mentindo. Não adiantaria nada Satanás mentir na presença. Não, tá doido. Não. Então, se ele está me acusando, está falando a verdade. Eu não estou gostando muito dessa ideia, não. Então, aqui, ele está para ser jogado fora do cargo, ou então o ofício de administrador deste mundo. A partir da vitória de Cristo através da cruz e da ressurreição, Satanás foi deposto. Agora, Satanás continua se comportando como se ainda fosse o governante, mas o faz na base de blefe e usurpação. Agora surge uma pergunta óbvia. Se Cristo é agora o governante verdadeiro e legítimo deste mundo, por que Deus permite que Satanás continue agindo? A resposta que eu dou é o que Jesus disse àquela mulher samaritana, João 4. O Pai procura quem o adore em espírito e verdade. Não por ser fácil ou conveniente ou de teu interesse interesseiro. Tem que haver prova, tem que haver ambiente adverso. Porque, ou digamos, para que ninguém possa alegar que Deus esteja comprando votos. Você se lembra que isso foi o que Satanás alegou no caso de Jó, lá atrás. Você está cuidando tão bem dele, você cuidasse de mim da mesma forma, eu também te serviria, quer dizer, nas minhas palavras, né? E foi essa acusação que Satanás, você está protegendo, é claro. Então, eu entendo que, como o Pai quer adoração em espírito, mas aí não pode ser assim, que nem robô, automático, não. Tem que ter prova, não pode ser fácil demais. Eu entendo, então, exatamente por isso que o soberano Criador ainda permite a Satanás e seus demônios atuarem neste mundo. No verso 32, Jesus faz uma menção profética à maneira que ele vai morrer.
Eu tendo sido levantado da terra, isso é a crucificação, né? Na cruz, você está lá em cima, atrairei todos a mim. Agora, o verso 33 é uma colocação à parte do autor João. Ora, ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele estava para sofrer. Obviamente, os ouvintes fisicamente presentes não iriam entender de imediato o que Jesus estava dizendo. Aliás, isso era normal com Jesus, ele poucas vezes falava de forma estritamente literal. Muitas vezes havia um sentido meio que escondido por detrás. Então, o levantado aqui, alguém poderia entender de várias formas. Mas o que Jesus estava dizendo a respeito era exatamente a morte, quer dizer, morte de cruz, que o corpo é levantado do chão. E com isso ele iria atrair todos. Agora a multidão, você se lembra que a multidão tem uma mistura, tem pessoas honestas do interior, mas tem também o pessoal das lideranças misturado exatamente para turvar as águas, para criar confusão. Então a gente aqui não sabe quem está falando realmente. Nós temos ouvido na lei que Moisés permanece, que o Messias permanece para sempre. Então, como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eu entendo que aqui eles estavam corretamente, aliás, entendendo que quando Jesus sempre falava do Filho do Homem, isso era o Messias. O que, por um lado, me intriga, pois eles estavam exatamente corretos. Jesus, o Filho do Homem, era exatamente o Messias. Só que as expectativas deles eram diferentes. As expectativas não estavam sendo atendidas. O que Jesus estava dizendo não combinava exatamente com aquilo que eles esperavam. Aliás, que nem os seus próprios discípulos esperavam. Agora, prosseguindo, verso 35 a 36 somente, porque a partir do verso 37 é outra coisa. Aí Jesus disse-lhes: por mais um pouco de tempo a luz estará convosco. Andem enquanto vocês têm a luz, para que a escuridão não vos apanhe. Quem anda na escuridão não sabe para onde está indo. Creiam para dentro da luz, enquanto a têm, para que se tornem filhos de luz. Fecha aspas. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu e ficou invisível para eles. Voltando então, aqui ao verso 35. Quando ele fala de luz, ele está falando de sua própria pessoa, né? Que ele já havia dito que ele era luz, quer dizer, eu, luz, enfim. Ele está falando da sua própria presença física com eles. Agora, a questão de andar na luz antes da escuridão, aí todo mundo iria entender isso, porque naquele tempo não havia luz elétrica, então todo mundo fazia o que podia com a luz do sol. Então todo mundo iria entender assim o sentido normal que você anda na luz para que a escuridão não te apanhe, certo? Mas por detrás disso eu entendo que Jesus aqui está falando também do terreno espiritual. Quer dizer, o reino dele é reino de luz, o reino de Satanás é reino de escuridão. Então, eu entendo que essa verdade está por detrás também daquilo que Jesus está dizendo. Mesmo porque no verso 36, quando ele fala de crer para dentro da luz, agora aqui é a sua própria pessoa, né? Você não pode crer para dentro da luz do sol, ou alguma luz artificial. Então, quando crê para dentro da... Então, é a sua própria pessoa. Que ele havia dito que ele era luz. Agora, veja ainda o que está Jesus dizendo aqui no verso 36. Para que se tornem filhos de luz. É ao passo que nós cremos para dentro de Jesus que nos podemos tornar filhos de luz, quer dizer, aí nós passamos para dentro do reino da luz e aí nós vamos levar a vida segundo os valores
do reino da luz, não mais segundo os valores do reino da escuridão, que é o mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca é dominado pelo inimigo. Agora, vejam bem, por favor, a minha maneira de traduzir o término aqui do verso 36 não está assim, creio, na sua Bíblia. Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu e ficou invisível para eles. Porque no verso 44, logo em seguida, Jesus reaparece e retoma a palavra. Então, você traduzir que ele se afastou não funciona muito bem. Pelo menos ele não poderia ter se afastado muito, se ele em seguida vai retomar a palavra. Então, eu entendo que aconteceu mesmo é que ele se tornou invisível. Não é a única vez também. Temos outros casos. Houve um caso no término do capítulo 8 ainda de João. Jesus se tornou invisível, passou pelo meio deles. Então, estavam querendo apedrejá-lo, não sei se lembra. Talvez. Nos versos 37 a 43, nós temos uma parte editorial fornecido pelo próprio apóstolo João, que está escrevendo este evangelho. Eu vou lendo então até o verso 43, 37 em seguida. João está comentando. Isto aqui é uma parte editorial. Apesar dele, Jesus, no caso, ter realizado tantos sinais na presença deles, não estavam crendo para dentro dele. Para que a palavra falada pelo profeta Isaías se cumprisse, a saber, Senhor, quem poderia crer no que ouvimos? E a quem o braço do Senhor foi revelado mesmo? Fecha aspas. Por isso eles não podiam crer, já que Isaías disse em outro lugar, ele cegou os olhos deles e lhes endureceu o coração, com isso evitando que vejam com os olhos e entendam com o coração e que se convertam e eu os restauraria. Fecha aspas. Isaías disse essas coisas quando viu a glória dele, no caso Jesus, e falou sobre ele. Contudo, até entre as autoridades, muitos creram para dentro dele. Porém, por causa dos fariseus, eles não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. É que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora, João aqui cita dois textos de Isaías. O primeiro vem no capítulo 53 de Isaías, o verso 1. Me permitam assim um pequeno desvio aqui. Há muitos anos, eu mesmo fiz uma exegese dessa passagem para meu professor de hebraico do Seminário Teológico. E a sessão começa, de fato, no capítulo 22 e verso 13. Nos versos 13 a 15, que termina o capítulo 52, Jeová descreve o sofrimento do Messias. Nos versos 1 a 3 do capítulo 53, o povo de Israel procura justificar-se explicando por que o rejeitaram. Podemos até imaginar a lamúria. Quem poderia acreditar no que nos foi relatado? Eles sustentaram que a maneira em que o Messias foi apresentado foi inesperada, não foi razoável, e menos ainda aceitável. No verso 38, a palavra comumente traduzida como mensagem ou pregação, em grego akoe, diz respeito a algo que a gente ouve, não é o que a gente fala, é o que a gente ouve. Então, o povo meramente querendo se desculpar. Né? Quem poderia acreditar numa coisa dessa, enfim, etc. Agora, no verso 40, temos uma coisa um pouco mais complicada, porque aqui é o próprio Deus que está cegando os olhos e endurecendo o coração, etc. e tal. João está citando aqui Isaías capítulo 6 e verso 10. E na sua tradução, é Deus que está cegando e endurecendo.
Acontece que em Mateus, capítulo 13, verso 15, e o apóstolo Paulo em Atos 28 e 27, esses dois também citam o mesmo verso, mas traduzem como o povo cegando e endurecendo a si mesmo. Ambas, atenção, por favor, ambas as traduções ou interpretações são possíveis e legítimas. É que o texto hebraico original é consonantal sem pontuação vocálica. Essa pontuação foi acrescentada pelos masoretas séculos mais tarde, aliás, depois de Jesus. O que está em jogo, neste caso, é duas pontuações vocálicas diferentes para as mesmas consoantes, mas ambas são possíveis e legítimas. E ambas fazem senso. Então, o texto hebraico é ambíguo. Eu diria que ambas as possibilidades são verdadeiras. Como, por exemplo, no caso de Faraó. Você se lembra que durante as primeiras 5 pragas, Faraó endureceu seu próprio coração. Nas 5 subsequentes, foi Deus que endureceu ele. Eu faço questão de registrar isso porque alguém já achou que temos aqui uma contradição, porque Mateus diz uma coisa e aqui diz outra coisa, citando o mesmo texto em Isaías. Então você já sabe que tem explicação. Prosseguindo então. Verso 41 é meramente tremendo para eu aqui, pelo menos. Só que eu preciso comentar um desses casos desagradáveis. Que Isaías disse essas coisas quando sucede que menos que 2% dos manuscritos gregos de qualidade inferior trazem porquê em vez de quando. Assim está na nova versão internacional, a linguagem de hoje é atualizada, contemporânea, enfim. Só que essa diferença não é pequena. O texto correto é quando. A questão então aqui é quando foi isso? Quando foi isso? Porque aqui João está falando de Jesus. E João está dizendo que Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Que sim, Jesus, ele está falando de Jesus aqui. Bom, voltando ao capítulo 6 de Isaías, aqui temos o verso 10 que está sendo citado. Essas palavras citadas foram faladas por Jeová, verso 8. Lá, estou agora em Isaías. Aquele que estava sentado no trono, verso 1. No verso 5, Isaías diz a respeito daquele que está no trono: meus olhos viram o rei, Jeová dos exércitos. Então, quem estava no trono era Jeová. No caso, Jeová Filho. João declara que aquele era exatamente Jesus, Jeová Filho. Quer dizer, Isaías viu Jesus. Era Jeová Filho. Lindo. Eu, pelo menos, acho maravilhoso. Isaías viu Jesus. Beleza. Agora vamos aqui voltando, ou prosseguindo. Diz aqui nos versos 42 que, na verdade, muitos, inclusive entre as autoridades, estavam crendo para Deus, mas que secretamente não queriam fazê-lo abertamente para não serem expulsos da sinagoga. Agora precisamos entender que esse negócio de ser expulso da sinagoga era ser excomungado e, como consequência, sofrer ostracismo social. Então aquilo era sério. Naquela sociedade que era totalmente controlada pelos fariseus, aí a vida social da comunidade se dava, era na sinagoga. Então, se você é expulso, você é excluído, pronto. Você vira uma pária. Não era agradável. Então, o pessoal, com medo disso, ficava calado. Agora, mas veja o que está aqui no verso 43. É que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aí, gente, não foi só lá também, não. Essa questão ainda existe para nós hoje.
Muitas vezes nós aqui também, com medo das consequências sociais e coisa e tal, a gente fica calado, a gente não fala, não confessa. Nós temos mais medo dos homens do que medo de Deus. Verdade cruel é essa, hein? Agora, se não me engano, a questão aqui é um pouco mais séria do que alguém poderia imaginar à primeira vista. Se não, vejamos. Em Mateus, capítulo 10, verso 32, o soberano Jesus disse, citando, cada um que me confessar perante os homens, eu também confessarei ele diante de meu Pai nos céus. Pois então, o que vai acontecer se você não confessa? Assim como as autoridades aqui, que eram crentes secretos, mas no verso 33, o Senhor prossegue, qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Aí piorou, hein? Agora a questão aqui é, existe diferença entre negar e meramente ficar quieto, manter silêncio? Provérbios 29, verso 25 diz, quem teme o homem cai em armadilhas. E escrevendo à igreja de Laodiceia, o próprio Cristo glorificado disse, porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Apocalipse 3, verso 16. Agora vem cá. Se confessar é ser quente e negar é ser frio, então ficar calado é ser morno, será que não? Realmente, olha, gente, a melhor coisa é confessar, hein? Tem outros textos, pode ver Lucas 12, versos 4 e 5, João 5, 44 e tal. Não falta texto. Agora, vamos à última palavra pública do Senhor Jesus, que está registrado aqui nos versos 44 a 50, que eu vou ler agora. Então, Jesus vociferou e disse, quem crê para dentro de mim não é só para dentro de mim que crê, mas para dentro daquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, luz, tenho vindo para o mundo, para que todo aquele que crê para dentro de mim não permaneça na escuridão. Outro sim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe os meus dizeres, tem o que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, é ela que o julgará no último dia. Mesmo porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu ordem quanto ao que dizer e o que falar. Eu sei que a ordem dele é vida eterna. Portanto, as coisas que falo, eu falo exatamente como o Pai falou para mim. Fecha aspas. Agora, repetidas vezes, Jesus dizia da sua completa identificação com o Pai. Então, aqui, quem crê para dentro de mim, não é só para mim, mas também para dentro daquele que é meu, no caso, o Pai. Mais tarde, logo em seguida, no capítulo 13 e aqui o 14, Jesus diz a Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Está aqui no verso 45. Quem me vê a mim, vê aquele que me viu. Agora, no verso 46, Jesus diz que ele é luz. Eu, luz, tenho vindo. A sua Bíblia talvez diga a luz, mas eu entendo que não é melhor assim, não. Aqui não tem um artigo definido. Já atrás, no verso 35 e 6, ele já diz que era luz. O que me leva a entender que aqui Jesus está enfatizando a qualidade inerente do substantivo. Eu, luz. Ele já vem dizendo que é ele mesmo. Então, ele veio para o mundo para que todo aquele que crê para dentro de mim não permaneça na escuridão. Eu já tenho explicado muitas vezes esse negócio de crer para dentro. Agora,
aqui a escuridão me parece claramente dizer respeito ao reino de Satanás. Então, o que Jesus veio exatamente é nos tirar nós do reino da escuridão de Satanás e trazer para dentro do reino da luz, ou dele, Jesus, nos oferecendo uma opção, nos devolvendo a nossa razão de ser, o nosso valor, a nossa importância. Agora, a identificação de Jesus com a palavra que ele fala era tão íntima. Aliás, você se lembra que lá em Timóteo diz que a palavra de Deus é a palavra que nem o sopro de Deus. Então aqui Jesus diz que não é ele que vai julgar, pelo menos não na primeira instância, porque na primeira vez ele não veio julgar, ele veio salvar. Na segunda vez aí sim, na segunda vez ele vai julgar mesmo. Porque ele mesmo havia já dito que o Pai entregou a ele o juízo, o julgamento. Mas nessa primeira vinda, Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar mesmo, oferecer saída. Então são as palavras que vão julgar. Quem não aceitou, quem não recebeu, quem não obedeceu, será julgado pela palavra proferida. Porque a palavra de Jesus tem autoridade eterna. Vai funcionar sim. Veja bem que 48, Jesus equivale rejeitar a ele a rejeitar os seus dizeres, né? Quem me rejeita e não recebe os meus dizeres, que é a mesma coisa. Você rejeitou os dizeres, você rejeitou ele. Quem vai julgar é o próprio dizer, a palavra proferida. Mesmo, inclusive, no último dia. Agora, vem cá. Ignorar a lei não necessariamente vai ser uma desculpa que funciona. Ignorar a lei não é desculpa. Principalmente se a Bíblia já existe na sua língua e se você sabe ler, ou mesmo se você não sabe ler, mas alguém em casa sabe ler. E depois tem a televisão, enfim. Não há por que não ouvir e entender a palavra de Deus, por exemplo, aqui no Brasil. Está por todos os lados. Então, alegar a ignorância não vai funcionar muito bem, não. Não vai, não. Agora, você vê como é que Jesus sempre insistia na sua procedência. E aqui, quer dizer, a sua intimidade com o Pai, tal que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo, isso em João 5,19, muito claramente, Jesus só podia fazer o que ele via o Pai fazendo. Se ele estava vendo, é porque estava em contato íntimo. Aqui, não é só que fazer o que via, é falar o que eu via. Está aqui. Ele me deu ordem quanto quer dizer falar. E a ordem dele é a vida eterna. Então ele transmite com exata fidelidade. O que o Pai fala, então ele transmite com exatidão. Está aqui. Eu falo exatamente como o Pai falou para mim. Uma identificação realmente, praticamente total. Aí, a última palavra que Jesus proferiu ao povão, à prontidão. A partir agora do capítulo 13, nós temos aquilo que é a tal da última noite lá no cenáculo, ocupa capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Eu vou meramente ler aqui o primeiro verso. Acho que aí eu vou parar porque eu queria pegar a sequência assim, sem interrupção, pelo menos não no começo, daquilo que aconteceu lá no cenáculo. Aquela última noite é tremendo demais. Mas eu quero ler aqui o primeiro verso, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora de partir deste mundo e ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Isso aqui é uma palavra introdutória, como que é abrangente, não tem a ver com os exatos acontecimentos lá no cenáculo, que, permitindo Deus, vou deixar para a próxima vez, que começa aqui no verso 2, mas vamos ver aqui primeiro o que significaria essa última frase que Jesus os amou até o fim. Tem pessoas que têm tirado este dizer totalmente do contexto e feito aplicações improcedentes. Aqui é uma palavra que diz respeito ao ministério, à vida terrena do Senhor Jesus. Só, não tem nada a ver com a gente ou tal, etc. Porque ele estava aqui retratando o amor de Deus Pai, porque está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho e tal. Então, a presença do Jeová Filho aqui foi exatamente a expressão máxima do amor de Deus para com a nossa raça. Então, o próprio Jesus, suportando tudo o que ele suportou durante toda a sua vida, para então culminar na cruz e etc., a expressão máxima, gente, do amor de Deus. Então, quando aqui fala que amou quer dizer, os seres humanos que aderem a ele, mas aqui no mundo, então, veja bem, tendo amado os seus que estavam no mundo, é nós aqui no mundo. Amou esse pessoal até o fim. Então, o que eu digo é o seguinte, me parece uma declaração abrangente que introduz, por um lado, o resto do livro. O que Jesus faria no cenáculo, no jardim e na cruz e após a ressurreição, eram exatamente expressões de seu amor para com o seu povo. O seu amor o conduziu até o fim, quer dizer, o levou até o fim, até a última consequência. Nada ficou por fazer. Aliás, como poderia Jesus retornar para o Pai se não levasse a cabo tudo o que tinha de fazer cá embaixo? Ele havia sido enviado para recuperar tudo que o primeiro Adão perdeu, e ele conseguiu, louvado seja Deus. Então, irmãos, isso aqui, quando diz que ele os amou até o fim, quer dizer, Jesus nos amou até a última consequência, quer dizer, tudo que ele tinha de fazer aqui embaixo para tornar possível a nossa salvação, para tornar possível o nosso resgate, para nos devolver a nossa razão de ser, o valor da nossa vida, enfim. Lá no jardim de Getsemane, que vamos ver lá no capítulo 18, foi quase. Ele chegou ao ponto de transpirar sangue, inclusive. Tanta angústia. Mas o próprio Pai mandou anjo para dar força a ele e fortalecer. E, com efeito, Jesus chegou até a última consequência, sem pecar, sem falhar, sem errar, levou a cabo. Tanto é que na cruz ele mesmo gritou, Tetelestai, que naquele tempo era pago, aquilo que é quando você tem uma fatura e você paga, então tem aquele carimbo, né? É esse tipo de coisa lá no tempo e na palavra grega que se falava. Então, entendo assim, quando diz que Jesus os amou até o fim. Bom, por hoje eu vou parar, porque, como já expliquei, a partir do verso 2 já estamos mesmo no cenáculo, e eu quero tratar isso de forma seguida, permitindo o nosso bom Deus.